Bom dia, cavaleiros e damas do Colégio Ângulo de Divinópolis. Hoje nós vamos para a nossa 10ª aula de redação, desse segundo trimestre, e hoje nós encerramos a análise das competências. Nós já vimos a análise da competência 1, falava da questão do domínio da língua portuguesa, falamos da competência 2, depois da competência 3, 4, semana passada, nós falamos dos operadores argumentativos e dos elementos de coesão e coerência. E hoje nós vamos focar numa competência, que é a competência 5, que é muito técnica. Ela é muito técnica e muito simples de ser feita. A gente fala que ela é quase que uma contagem de elementos. E aí, encerrando essa competência 5, a gente vai ter aí um olhar completo sobre como ser avaliado dentro da redação do Enem. É importante a gente sempre ressaltar que esse viés, esse olhar que nós temos dado sobre a redação é uma redação específica para o Enem. Então, a dissertação argumentativa nos moldes desejados, esperados, avaliados pelo Enem. Correto? Então, quando nós falamos da competência 5, o que se espera de nós? Que nós saibamos elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado. Então, vamos imaginar, o ano passado, em 2018, era a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, esse era o problema levantado. Agora, qual é a solução para esse problema? Qual é o viés? Qual é a proposta que eu tenho para refletir este problema? Então, o que eu posso fazer? O que eu posso propor para que seja minimizado ou mitigado esse problema, o problema abordado? E é interessante observar que, ao analisar este problema, ao fazer uma proposta de intervenção, é preciso que eu respeite os direitos humanos. E aí, por que a gente faz essa ressalva de respeitar os direitos humanos? No ano passado foi muito polêmico, essa abordagem no Enem, em que muitos diziam que se alguém fizesse uma proposta de intervenção que em algum momento desrespeitasse os direitos humanos, que isso seria considerado. Isso é uma inverdade. Então, isso foi muito discutido, teve intervenção do judiciário, intervenção do próprio INEP, e é preciso, sim, respeitar os direitos humanos, respeitar a dignidade da pessoa humana. Então, eu não posso simplesmente fazer uma proposta. Então, vamos imaginar que fosse um tema relacionado à questão do presídio no Brasil. Então coloca pena de morte para todo mundo. Eu não posso, porque no Brasil, pela lei, não existe pena capital. Então, eu não posso propor na minha intervenção a pena de morte ou a tirar a vida de alguém. Seria um exemplo, assim, bem grosso modo, vocês entenderem o que é respeitar os direitos humanos. Então, aí, quando a gente fala de respeito à dignidade humana, de lazer, educação, saúde, trabalho. E um outro detalhe que a gente percebe muito quando a gente analisa uma ou outra redação, dentro dos moldes do Enem, é que não é a quantidade de propostas que se faz. Porque é muito comum a gente encontrar nos textos dos alunos do ensino médio, o aluno quer convencer, ele quer mostrar bonito, vamos dizer assim, fazer bonito na redação, aí ele propõe, o MEC deve fazer isso, o governo deve fazer aquilo, o outro fulano deve fazer aquilo outro. Então, a gente leu a proposta de intervenção, que está ali entre 5, 6, no máximo 7 linhas, e você encontra um monte de proposta de intervenção, mas nenhuma delas completa. Então, se você tem um monte de agentes, se você coloca vários agentes, várias ações, mas está faltando os outros elementos. Como fazer, para que fazer, o detalhamento da informação, perceberam? Então, o que a gente quer ressaltar nesse quesito e nessa competência? Não é a quantidade de propostas que você faz, mas a completude de uma proposta. Mas eu quero fazer 3 propostas. Pode fazer, mas na hora de ser avaliado, você vai ser avaliado em uma proposta de intervenção. Então, você precisa de um agente, ou seja, quem é o responsável por aquela ação. E você precisa de uma ação, ou seja, quem vai fazer, o que vai ser feito, como, ou seja, o meio ou o modo que a gente chama aí de como vai ser feito, para quê? Com que finalidade que eu estou fazendo essa ação? Então, eu estou fazendo
que eu estou fazendo? Através de por meio de quê? Por modo de quê? Para quê eu vou fazer? E além disso, eu vou acrescentar uma informação que a gente chama de detalhamento, né? Acrescentar uma informação a um destes elementos, que pode ser o agente, pode ser a ação, pode ser o meio ou o modo, ou a finalidade. Um desses 4 elementos, em algum momento da sua proposta, deve ser detalhado, ou seja, você deve acrescentar uma informação adicional, né? Acrescentar uma informação a esse elemento, correto? Outro detalhe importante que a gente deve observar são os que a gente chama de agentes nulos. O que vem a ser isso, agente nulo? É aquele agente que não é contado na competência. Por exemplo, alguém deve fazer, alguns devem fazer. Olha, isso não é agente. Quem é o agente? É o governo? É o MEC? É a polícia? É o judiciário? São os deputados? São os senadores? Quem vai fazer? Eu preciso de um agente prático, objetivo. Muito comum também as pessoas colocarem você. Você deve, olha, você é um pronome de tratamento de natureza dialogal, ou seja, ele é utilizado quando eu estou me dirigindo a alguém, conversando com alguém. Na prova do Enem, principalmente na proposta de intervenção, você não está conversando com ninguém, você não está se dirigindo a ninguém. Né? Você está apresentando um problema, contextualizando esse problema, né? Colocando argumentos que fundamentam esse problema e encerra o problema apresentando uma proposta. Então, você não está conversando com ninguém. Então, ele não é agente. Ele vai ser considerado, sim, agente nulo, ou seja, ele não vai ser contado. Assim como o uso de verbos no infinitivos. Também, né, fazer, buscar, revelar. Olha, quem que vai fazer? Quem que vai buscar? Quem que vai revelar? Quem que vai conduzir? Então, eu preciso de um agente para essa ação verbal. Correto? E lembrando sempre do respeito à dignidade da pessoa humana. Correto? Aí vamos ver um pouquinho aqui da nossa grade específica. Então, eu tenho 5 elementos. A ação, o agente, o modo ou meio, o efeito e o detalhamento. Então, essa competência, que vale 200 pontos também, ela é uma competência muito simples, muito técnica. Né? Então, você vai ter 0, se houver ausência de proposta, ou seja, leu a sua redação, você não propôs nada? Então, a ausência de proposta é 0. Ou, a sua proposta, embora esteja completa, com todos os elementos válidos, ela desrespeitou os direitos humanos, também vai ficar a nota 0. E ainda, se a sua proposta, embora ela tenha todos os elementos, ela fugiu totalmente do assunto, também vai ser atribuída a nota 0. Né? Aí, quanto que eu vou ter a competência, na competência 5, nível 1? Vou receber 40 pontos. Quando eu tangencial, ou seja, eu falei do assunto, mas de modo tangente, ou apresentei apenas um elemento válido, correto? Se eu apresento só 2 elementos válidos, o que são? Vamos imaginar, eu coloco o agente. O governo deve capacitar os professores. Então, um agente, um elemento válido. O agente, o governo, fazer ação, capacitar os professores. Então, se eu parei aí, eu vou ter apenas 2 elementos válidos. Ou se, embora a minha proposta de intervenção esteja completa e eu fiz orações condicionais, se o governo fizesse isso, aconteceria isso, deveria fazer isso. Olha, se você joga o seu tempo verbal para orações condicionais, ela vai ficar barrada no nível 2. Embora tenha mais elementos, correto? Então, você não vai passar de 80 pontos, correto? Ah, mas lá no meu texto eu coloquei o agente, é o governo que vai capacitar os professores, através do quê? Através de plataformas digitais, né? Para quê? Para que ele possa desenvolver aulas online, né? Desse modo, então já tem 3 elementos válidos. Então, se eu tenho 3 elementos válidos, contei o agente, a ação e o efeito. Então, pronto. Você vai ficar no nível 3, 120. Aí eu coloquei 4 elementos válidos, esqueci um deles, ou eu esqueci o detalhamento, ou eu esqueci o modo. Então, a sua redação vai ficar no nível 160, nível 4. Agora, se a sua proposta de intervenção perpassa por todos os elementos, ação, agente, modo, efeito e detalhamento, não tenha dúvida.
dúvida, é uma contagem simples. E ainda é interessante a gente observar o seguinte, que sempre que possível, nessa competência e nessa parte, fazer a retomada do repertório citado. Correto? Sucesso a todos, grande beijo!